Ah, E aí entendi. as pessoas passaram a chamar o rock de rock and roll. Mas na verdade o rock and roll mesmo, ele durou de 1954 a 1958. Qual a diferença entre o rock and roll e o rock como a gente conhece depois disso? O rock and roll, ele na verdade, ele foi um gênero, né, que acabou sendo derivado da mistura do hillbilly, que é o que as pessoas passaram a chamar de country music, com o blues. Então, na verdade, o rock and roll, que durou até 1958, ele veio dessas duas vertentes. E é curioso porque na época, quando ali em 59, 1960, o rock and roll era considerado um negócio completamente morto. Tanto que tem aquela famosa história dos Beatles sendo recusados, não sei o quê, e um dos motivos pelos quais eles foram recusados, além do teste deles ter sido bem ruim, foi o fato de que toda a indústria fonográfica dizia que o rock and roll tinha passado, que essa coisa de música música com guitarra era um negócio ultrapassado. E quando eu falo que o rock and roll acabou em 58, eu digo isso por quê? Porque todos os grandes ícones do rock and roll em 1958 eram, para usar um termo, old fart, ou seja, eram os peidos velhos. Por quê? Chuck Berry estava preso. Lá, não sei se você sabe disso, você não pode viajar, você não pode, aliás, hoje talvez nem tanto, mas antigamente você não podia cruzar um estado com outro com uma menor de idade no teu carro. Eu acho que isso até hoje deve ser assim. Talvez, não sei. Eu creio que não. Eu creio que hoje em dia nem tanto. Mas o Chuck Berry estava preso porque, cara, ele foi pego num carro cruzando o estado com uma menina de 14 anos. Puta merda, né? Jerry Lee Lewis tinha acabado, porque tinham descoberto a história de que ele tinha casado com a prima dele de 13 anos. Nossa. Little Richard abandonou a música, virou pastor, porque ele estava cansado de todo aquele hedonismo. E o Elvis foi convocado para o exército. E foi convocado para o exército por interferência do Coronel Tom Parker, que era o... Por quê? Porque, como eu falei, rock and roll estava morrendo. E o Coronel Tom Parker, que era um crápula, mas era um cara muito esperto, ele falou, cara, o rock and roll está morrendo. O Elvis era o mais, não vou dizer transgressor, mas era o que ele tinha tido o maior impacto. E como o rock and roll estava morrendo como música, e Sim. até com venda de disco, vamos lembrar também que o Ritchie Valens morreu no acidente, né? Então, junto com o Buddy Holly. Então, assim, toda aquela primeira geração do rock and roll estava completamente sendo pulverizada. Ô, Regis, nessa época, só um parênteses. Ah, Você acha que o Elvis, aproveitando esse gancho que você falou, hum. você acha que o Elvis ele realmente foi o rei do rock ou foi só um Não, produto não, de não, marketing não, da não, época? esse negócio de rei é bobagem. Você conferir título de majestade ou título monárquico para artista é uma besteira total. Isso é coisa da imprensa e coisa de fã debilóide. Era muito bom, fã. Quero muito chegar nessa parte. Mas assim, o Elvis teve uma importância que não dá para você dimensionar. Porque o Elvis, ele levou realmente o rock and roll, que como eu falei, era mistura de country, de hillbilly com blues. Blues é uma música de preto. Sim. E o Elvis, ele foi responsável por abrir o mercado para um público muito mais amplo, para que eles curtissem música de preto. Então, isso é uma coisa que nem o Jerry Lee Lewis tinha conseguido. O Jerry Lee Lewis também era muito louco. E aí, então a importância do Elvis é absurda, mas não tem nada desse papo de, é o rei, não sei o quê. Michael Jackson é o rei do pop, Britney Spears é a princesinha. Isso é coisa de débil mental. Então, o que acontece? Como o rock and roll estava morto praticamente, o Coronel Tom Parker e o Elvis sofria muita rejeição por parte da sociedade conservadora
americana, que era uma grande maioria, ele falou, não, cara, vou transformar o Elvis num bom rapaz. E outro, o Elvis tinha aquela coisa do rebolado dele, que era, né, E era bonitão, né? O cara era bonitão, pô. Bonitão. Então o que pra acontece? época, né? Então, assim, tanto que, inclusive, aquela história de que o Elvis era filmado da cintura pra cima, é verdade na televisão. Você não podia mostrar aquele rebolado do cara. Porque o cara ficava lá balançando pinto dentro da calça. Sim, É a verdade, né? Para a sociedade americana, Pra época, não, absurdo, imagina, né, absurdo. E aí, o Coronel Tom Parker, ele manejou a coisa para que o Elvis fosse convocado para o exército. Ou seja, ele foi vendido para quem criticava o Elvis, e foi vendido como um bom moço, patriota, blá, 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 blá. E aí, quando ele voltou de lá, onde ele conheceu a Priscila Presley, com 14 anos... Caraca, meu. Cara, como isso era normal na época, né? Que Meu loucura. Deus. É Loucura. que, tudo bem, são Não, épocas diferentes, não era que né? era normal, isso era crime. Como é hoje? Você Mas transar era com- muito mais corriqueiro de você ver acontecendo, né? Era muito mais. Como é que eu vou dizer? Eu acho que corriqueiro não é bem a palavra, mas era uma coisa que era muito constante dentro do meio artístico. E o Elvis conheceu a Priscila com 14 anos, se é que vocês me entendem. Sim, Né? sim. E não platonicamente. Isso é outra história. E aí, quando ele voltou Elvis bunda mole, né, cara? Cantando baladinha, aquela coisa, enfim. Então, por isso que aí o que acontece? Por isso que eu falo. Então, o rock and roll, ele durou de 1954 a 1958. E o rock, ele absorveu grande parte do hillbilly, e não era country mesmo, do hillbilly, do blues e o rock, a grande retomada aconteceu na Inglaterra. Porque essa morte do rock and roll na Inglaterra não bateu, porque eles tinham um negócio chamado skiffle, que era mais ou menos a música caipira deles, com folk, com um pouco de blues, não sei o que, papá. Quando o rock and roll morreu nos Estados Unidos, na Inglaterra ele continuou muito forte. E aí, todo mundo sabe, né? Aí vieram os Beatles, cara. Aí os Beatles explodiram tudo. Caramba. E aí voltou-se a falar de rock. Aí música com guitarras voltou a estar na moda. Mas então, Mas aí é rock. é isso que eu ia falar. É Então rock. a gente considera o rock a partir dos Beatles. Sim, a partir do Antes- rock rock. a partir dos Beatles. Antes A partir do disso- estouro dos Beatles. Antes vamos disso era chamar rock assim. and roll. E aí, a partir dos Exatamente. Beatles, Isso se aí. torna rock. Isso aí. Que aí é uma invasão britânica, né? Porque Sim. começa a vir um monte de conteúdo, um monte de bandas inglesas, né? Então, mas isso foi depois. Isso foi quando as bandas começaram a ir para os Estados Unidos. Porque o que acontece, cara? A gente não pode esquecer o seguinte. Não sei nem se o papo era esse, mas enfim, a Não, gente já enveredou tá agora. excelente. Na Europa, você tinha uma série de bases militares americanas por Certo. causa do fim da Segunda Guerra. E na Inglaterra, você tinha várias bases militares. E nessas bases militares, os soldados, os oficiais, levavam os discos dos Estados Unidos para trocar por outras coisas na Inglaterra. Trocar por cigarro, trocar por roupa, trocar por não sei o quê, trocar por outros discos. E aí, a Inglaterra, especificamente, claro que isso aconteceu também em outros locais da Europa, né? Na Alemanha você tinha base militar. Mas assim, na Inglaterra, especificamente, esses discos americanos começaram a chegar nas lojas. E aí, meu amigo, aí a molecada inglesa começou a curtir música americana de preto. Por isso que você pega, por exemplo, o primeiro disco dos Rolling Stones, por exemplo, é praticamente um disco de covers. Chuck Berry, não sei o que, papapá. Os próprios Beatles, por exemplo, tocavam o Roll Over Beethoven, do Chuck Berry, enfim. Então, aí quando houve o estouro dos Beatles, logo no primeiro álbum, aí a coisa... Aí voltou-se a falar de rock. Porque até então, até porque rock and roll, na verdade, era uma gíria para você dar uma trepada. Ah, essa é boa, eu não sabia disso. Rock and roll, rock, você ficava como pedra, duro,
E rolava. Que muito Sacou? bom isso aí, meu. Putz, não fazia ideia. Né? Então, aí quando. E as pessoas continuaram chamando de rock and roll. Mas assim, você usar o termo rock and roll para depois do estouro dos Beatles, tá errado. Eu reconheço toda a importância dos Beatles, mas eu não gosto de Beatles, não consigo ouvir Beatles. Você não consegue ouvir Beatles? Não consigo. Seus pais são vivos? A minha mãe. Sua mãe só viu? Depois me dá o meu telefone, pai e minha mãe. depois dá o telefone da sua mãe, que você tem uma conversa com a sua mãe, que provavelmente você não gosta de Beatles, porque você na tua infância você deve ter escapado de alguma surra, e aí resultou nisso, porque não é possível. Mas aí- Você não suporta ouvir Beatles? Não, cara. Não, mas eu ia exatamente eu ia fazer essa Estamos com um pergunta. especialista Minha da no- música aqui. Não, Como é o nome da Calma. sua mãe? Como é o nome da sua mãe? Dona Marta. Dona Marta, a senhora, em algum momento da infância desse cidadão, a senhora deixou dar uma chinelada nele. Olha o que resultou. Aquela espada de São Jorge Para nas São... pernas. Rapaz. Meu, aquele cinto. Nossa. Mas Calma. não, em nenhum momento, hipótese alguma, eu tiro a importância. Não, História. que aí também já seria demais, né? É. Mas O aí. cara não só não gosta de Beatles, como é. essa bandinha aí. Não, aí é o Eu nível sei, de ignorância eu master. sei, Mas, tô ó, brincando. aproveita, calma, a gente pode mudar o jogo pra você. Regis, um álbum fodástico dos Beatles que ele possa ouvir e falar, opa, É isso que eu ia perguntar. Boa. Depende do gosto que ele tem. vai, fala pra nós. Classic mais ou rock. menos. Gosto muito. Se você gosta de classic rock, você tem que ouvir o Revolver. Revolver. Não o Sgt. Pepper's, o Revolver. Boa. Até porque eu não ouço, mas eu ouço outras coisas. Minha mãe tem um gosto musical muito bom. Provavelmente melhor que o seu, né? Não gostou de Beatles. Com certeza. Mas eu ouço bastante coisa. Desde classic rock até pop 70. Ok. Não, 60, tudo bem. 70, A gente tá são só, músicas boas. a gente só, Ah, isso é apenas uma piada de sábado de manhã. Mas Pra quem não sabe, nós estamos gravando isso aqui no sábado. de manhã. E aí de manhã. Mas eu não consigo, cara. E já vieram vários Então, aqui. mas isso tem a ver com a tua formação musical na infância. Provável. Se você não ouviu Beatles ou qualquer outra coisa na infância, muito provavelmente você não vai gostar quando for adulto.